Chegar na metade do ano é um exercício curioso. Algumas leituras que eu achei que eu fosse adorar não foram tão bem assim, outras que eu fui sem expectativas se tornaram inesquecíveis. Conheci autores maravilhosos, personagens que dificilmente eu vou esquecer. E o mais interessante é que eu andei percebendo algumas coisas sobre a leitora que eu estou me tornando. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Vanessa. Sejam bem-vindos por aqui a mais uma pausa para a gente falar sobre livros. E hoje eu vou responder a tag dos 50%, que é uma tag aí já tradicional no meio literário. Eu adaptei algumas perguntas para fazer mais sentido aqui para o conteúdo que eu gosto de produzir. E antes de começar, um contexto rápido aqui sobre os livros que eu já li. Então, eu li 27 livros nesse primeiro semestre, entre dois projetos literários que eu tenho em andamento: o 12 livros para ler em 2026 e os 50 antes dos 50, além de outras leituras que foram surgindo aí pelo caminho, e essa é uma das coisas também muito legais que acontecem quando a gente se permite ler o que se tem vontade, o que está fora da curva, o que não está planejado, e geralmente se surpreende, e eu tenho muitas surpresas positivas aqui para falar para vocês. Então vamos começar pelo melhor livro que eu li até agora. Não poderia deixar de ser, eu até pensei em outros que eu li que eu gostei muito, mas esse, cada vez que eu penso nele, ele cresce mais. Eu lembro de cenas, de falas. O melhor livro que eu li esse ano, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Li nessa edição do Clube de Literatura Clássica, maravilhosa. Muito mais do que um livro sobre uma jornada de vingança, eu vejo esse livro como a transformação de um personagem, as muitas camadas que ele tem para nos oferecer. E tantos outros personagens muito bem construídos estão aqui nessa história. Quanto mais eu penso nesse livro, mais eu tenho certeza que ele foi o melhor desse primeiro semestre. Não sei se vai ser o do ano, mas com certeza muito marcante. Um clássico, gente, que no começo eu até achei que fosse mais difícil de ler, mas conforme eu ia lendo e a história ia me pegando, eu percebi que ia ser uma leitura muito fluida, com muitas reviravoltas e acontecimentos que fazem com que a leitura seja bastante empolgante, que você não queira largar. Então, até agora, o melhor livro do ano, com toda a certeza. E aí, já vamos para a segunda pergunta, e eu tô com meu caderninho aqui para a gente conversar sobre as perguntas e eu não me perder. O livro que mais te surpreendeu esse ano? E aqui tem um dedinho de vocês aqui nessa história, porque quando eu comentei que eu comprei esse livro, muitos vieram aqui nos comentários dizer que eu tinha que ler logo, que era um livro maravilhoso. Foi um livro surpreendente, uma graphic novel que há muito tempo eu não lia, então só por isso também já me surpreendeu. Eu fiquei bastante tocada, emocionada, e foi Persépolis, da Marjane Satrapi. Infelizmente, essa autora acabou falecendo nesse ano. Foi um livro que me tocou muito, gente. Aqui a gente tem questões de relações familiares, relações de amizade, cenário político, religioso, do país islâmico aonde a autora cresceu, e os questionamentos que ela faz, as críticas ao sistema de governo e a própria sociedade, a própria família. É bastante comovente da gente acompanhar esse recorte da vida da autora, me surpreendeu muitíssimo. E a próxima pergunta é: o livro que mais te decepcionou esse ano? E aqui eu acho que é porque as expectativas geralmente é que estão muito altas, né? Eu peguei Micro Hábitos do BJ Fogg, pequenas mudanças que mudam tudo, achando que eu ia encontrar algo de diferente do que outros livros deste mesmo gênero que eu havia lido. Embora esse daqui também tenha algumas dicas bastante interessantes. No final de cada capítulo ele traz um breve resumo sobre algumas coisas que você pode fazer para implementar novos hábitos através de micro hábitos. Mas eu achei assim muito mais do mesmo, nada de inovador, e talvez o erro tenha sido meu
de achar que teria algo de muito diferenciado aqui. Não encontrei, não acho que seja um livro ruim para quem não leu muita coisa desse nicho. Mas para quem já leu, por exemplo, Hábitos Atômicos ou outros livros mais completos, eu acho que esse daqui deixa um pouquinho a desejar, infelizmente. A próxima pergunta é um novo autor favorito e, com muito prazer que eu quero dizer para vocês que uma autora brasileira está aqui nessa resposta, que foi a Raquel de Queiroz. Eu li o 15 dessa autora e eu fiquei apaixonada pela escrita dela. Quero ler outras obras dela. Não sei se esse ano vou conseguir, mas com certeza vou encaixar nos meus projetos de leitura do ano que vem. Uma escrita simples, muito tocante, muito clara. Ao mesmo tempo em que você se emociona com a escrita da autora, você percebe que ela não escreve para emocionar. Ela conta fatos de uma forma que te deixam emocionado e isso me tocou muito, me deixou bastante apaixonada pela escrita dela. Então tá aí uma nova escritora favorita. Seu personagem favorito mais recente. E aqui eu vou ter que voltar ao Conde de Monte Cristo e falar do Edmond Dantes. Que personagem complexo, que personagem que vai crescendo e a gente vai descobrindo ele. E no final ainda existe espaço para ele mesmo se surpreender com quem ele é. Eu gostei muito de como o autor levou ele a se descobrir, entender que a jornada dele era muito mais do que uma jornada de vingança, mas ele foi fazendo isso aos poucos. No começo você pensa que vai ser só, nossa, ele merece se vingar do que fizeram aqui com ele, porque foi uma traição, enfim. Mas conforme as coisas vão acontecendo e ele vai se envolvendo com alguns personagens, você vai vendo que essa história de vingança, na verdade, para ele mesmo não vai fazer tanto sentido, porque tem outras coisas que são muito mais importantes do que isso. E no final eu fiquei muito admirada com a construção desse personagem. Com certeza ele vai ser um dos inesquecíveis para mim. A próxima pergunta é um livro que te fez chorar. Bom, eu sou chorona. Normalmente quando eu leio livros eu choro de alegria, choro de tristeza. Então, esse aqui, na verdade, vários livros que eu vou citar aqui se encaixariam nesse chorar, mas eu vou citar aqui um livro que eu não tenho ele físico, que é Precisamos Falar sobre o Kevin. Vou deixar a capa aqui em algum lugar. No vídeo em que eu falo sobre esse livro, eu explico por que eu não vou ter ele físico aqui em casa. No vídeo em que eu falo sobre esse livro, eu explico por que eu não tenho ele físico aqui em casa. Ele me causou uma ressaca literária gigantesca. E eu fiquei muito, muito emocionada no final, porque tem uma cena lá que é, assim, horrível, porque a tensão com que a autora escreve o livro para chegar àquele desfecho faz com que a carga dramática seja, assim, muito grande. Então eu chorei muito, eu fiquei muito triste pela personagem, eu me coloquei muito no lugar daquela personagem vendo aquela cena e assim foi absolutamente devastador, foi de chorar assim, soluçando. Então esse livro me fez chorar nesse nível. E a próxima pergunta é um livro que te deixou feliz. E o livro que eu vou citar também me fez chorar, mas ele me fez mais feliz e me fez chorar de emoção e não de tristeza, como o Kevin, né? Então, o livro que me deixou feliz foi O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Esse clássico infanto-juvenil que eu li nessa edição da Dark Side foi uma grata surpresa também esse ano. Eu imaginava um livro mais infanto-juvenil, assim, no nível de percepção mais infanto-juvenil, mais simples, mas não é. Ele também pode ser lido de forma mais rasa, como uma história de uma menina que perde os pais e acaba indo para a casa do tio e passa a frequentar esse jardim, aonde ela descobre um jardim secreto. Mas quando a gente percebe que esse livro, na verdade, é sobre o despertar que o ambiente, que pessoas podem causar na gente, o florescer, na verdade, também acho que posso usar essa palavra, nossa, a experiência se torna muito mais profunda. E isso me deixou alegre, me deixou feliz. Esse livro realmente me deixou bastante contente por ver que esse tipo de livro pode e deve ser lido por
crianças e adolescentes, mas que a criança e o adolescente que vive dentro de nós adultos também se beneficia e muito mais desse livro cheio de camadas. E quando a gente consegue ter essa percepção do quão esse livro é delicado, aí é que eu acho que ele cresce mesmo e que vale muito a pena a gente ler. Então fica aí o livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. A próxima pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer muito? Lerei com certeza no inverno, até porque tem tudo a ver, né, gente? Bom Dia Inverno, da Tamara Klink. Tá aqui em cima da minha mesa, porque eu quero muito ler esse livro nos próximos 2 meses, no máximo. Então aqui a gente tem a história da filha do Amir Klink, um velejador brasileiro, sendo ela também velejadora. Então, numa experiência que ela teve, que ela ficou, deixa eu ver quantos meses, 8 meses, viveu isolada num pequeno veleiro preso no mar congelado do Ártico groenlandês. Tem umas fotos aqui dentro também que são muito bonitas e que contam um pouco da história que ela passou. Olha só que coisa mais linda isso. Então, gente, eu quero muito ler esse lançamento aqui. Eu não sou muito chegada em lançamentos, eu não sou muito ligada nisso, na verdade. Se tem algum que eu goste, eu compro e pego para ler. Mas não sou assim, vai lançar, eu quero saber. Mas esse aqui eu gostei bastante, contei para vocês também o porquê que eu comprei esse livro. Eu queria comprar o livro do pai dela, mas cheguei na livraria e encontrei só o dela e peguei. E tá aqui para eu ler então brevemente. A próxima pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou? E foi um que eu comprei. É do Clube de Literatura Clássica. Embora eu tenha comprado vários outros livros esse ano, mas esse aqui especialmente eu achei lindíssimo, gente. Tom Sawyer, do Mark Twain. Eu vou abrir essa edição para vocês verem essa capa, que eu achei espetacular, é linda essa pintura. É um livro que tem ilustrações, ele veio com vários brindes, eu já mostrei para vocês em um outro vídeo, mas eu quero mostrar aqui um pouquinho dentro para vocês como essa edição é linda. Eu acho que é um dos livros mais bonitos realmente que eu tenho aqui em casa e que eu comprei, né, recebi do clube neste primeiro semestre. E a próxima pergunta é: quais livros você quer muito ler até o final do ano? Bem, gente, eu tenho aqui 2 projetos em andamento. O projeto 12 livros para ler em 2026 e o projeto 50 antes dos 50. Como o projeto 50 antes dos 50 está mais adiantado do que eu imaginava, eu vou dar uma atenção maior para o 12 livros para ler em 2026. Mas eu trouxe aqui para ilustrar um que eu quero ler até o final do ano e que está nesse projeto: Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Acredito que no mês de agosto eu vá ler. Não sei se eu vou conseguir ler todo, ele é um livro grande, tem mais de 500 páginas nessa edição da editora Garnier. Então esse é um dos que eu pretendo ler. Outro que eu pretendo ler até o final do ano e que é uma aquisição recente, que eu ainda não mostrei para vocês, que chegou aqui em casa, é o Contos de Horror do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangel. Esse daqui provavelmente lerei em outubro. Eu gosto de fazer leituras temáticas no mês do horror, então eu vou decidir ainda se eu vou ler todo esse livro ou se eu vou ler alguns contos. Se tiver algum conto imperdível, vocês deixem aí nos comentários que eu não quero deixar passar. E a próxima pergunta é uma pergunta autoral que eu coloquei aqui no meio dessa tag porque eu achei que tem a ver com o conteúdo que eu produzo aqui no canal, que é: qual a maior descoberta da sua vida de leitora nesse primeiro semestre? Então, gente, aqui na verdade não é um livro, é uma percepção. O que acontece? Durante muito tempo eu li muitos livros contemporâneos e depois que eu comecei a ler os livros clássicos eu fiquei meio confusa se eu ia misturar livros clássicos com contemporâneos, se eu ia partir para os clássicos, o que eu ia fazer. A variedade de leituras que eu fiz nesse semestre, eu vi que eu vou conseguir conciliar assim muito tranquilamente e que é interessante para mim, para Vanessa leitora, que haja essa miscelânea de clássicos e contemporâneos. Os clássicos geralmente são livros mais densos, que requerem mais atenção e às vezes eu tô a fim de ler uma coisa mais leve. E aí eu quero mostrar para vocês um outro livro que eu também quero ler
segundo semestre, que eu devia ter mostrado com essa pergunta anterior sobre quais que eu pretendo ler, mas é que ele entra aqui também nessa questão dos livros contemporâneos mais leves, que é O Passeador de Livros, do Carsten Heyn, um autor alemão. Gente, olha essa capa. Olha que coisa mais fofa esses personagens aqui. Me parece que vai ser aquele livro contemporâneo, leve, uma história fofinha de um senhor que tem uma livraria e que entrega livros para os clientes, os livros que os clientes precisam, não nem sempre aqueles que eles querem ler, mas sim aqueles que eles precisam ler. E aí esse tipo de livro, gente, é um livro que eu gosto bastante de ler, de ter aqui em casa, para pegar para ler quando me dá vontade, assim, e intercalar esse tipo de leitura com os clássicos é algo que me deixa muito feliz e que me empolga para eu continuar a minha vida de leitora. Então, essa é uma das maiores percepções que eu tive aí nesse primeiro semestre como leitora. A última pergunta é a melhor adaptação cinematográfica que eu vi nesse primeiro semestre. Eu não vi muitas adaptações, eu vi Orgulho e Preconceito, depois que eu fiz a releitura do livro. Aquele filme de 2005, eu amo esse filme, eu acho ele assim lindo, a fotografia é linda, a trilha sonora é linda, os atores me agradam muito, eu gosto bastante desse. Mas eu vou deixar como destaque aqui de melhor mesmo que eu vi, um que eu vi bem recentemente, que foi Devoradores de Estrelas. Eu já tinha lido o livro e quando eu fiquei sabendo que ia sair a adaptação, eu fiquei assim, muito, muito empolgada. E eu fiquei muito feliz de ter visto essa adaptação, porque ela é bastante fiel ao livro e é uma ficção científica, né, no espaço, que mistura humor com drama, com ação. O ator escolhido, que é Ryan Gosling, foi assim perfeito. Ele conseguiu transmitir exatamente aquilo que eu tinha sentido do personagem principal para as telonas. Eu ri, eu chorei. Uma adaptação maravilhosa. É um filme longo, acho que tem umas 2 horas e 40. Eu achei que fosse ser cansativo, assim, mas não. Para quem leu o livro, pode assistir sem medo de que vai se decepcionar, fiel ao livro na medida do possível, porque ele é enorme. Mas para quem não leu o livro e quer assistir um filme, é uma ótima pedida. E essas foram as minhas respostas para a tag dos 50%. Foi muito gostoso fazer esse balanço, perceber que leituras funcionaram comigo, que leituras vão ficar comigo mais tempo e algumas que não funcionaram tanto assim. E eu gostaria de saber de vocês qual foi o melhor livro que vocês leram este ano até agora, se teve algum que decepcionou, algum que surpreendeu, me conta aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre isso. Eu gosto bastante de acompanhar o que vocês estão lendo, afinal de contas vocês também podem me influenciar com ótimas dicas de leituras. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, tem muita coisa boa aí que vem para o segundo semestre. Eu tenho ainda o projeto dos 12 livros para ler em 2026, os 50 antes dos 50 e outras tantas leituras ainda que eu pretendo fazer e vir aqui compartilhar com vocês. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.